Boa noite, pessoal. Boa noite novamente. Enquanto está iniciando aqui, estão sendo colocados os slides, a gente vai começar para não ir perdendo tempo. Como o Pablo já me apresentou, vou só complementar. Eu sou filho da casa também. Eu fiz nos tempos que ainda era um Cefet, né? Ainda era um Cefet aqui. Então, eu sou formado em computação pela UESB, sou pós-graduado em engenharia de software pela PUC, né? Sou também filho da casa, criado aqui em Conquista também. E a palestra de hoje da gente tem dois objetivos. A gente mostrar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente está fazendo, dessa startup relacionada à hidrologia, e uma parte dos slides eu vou mostrar um pouquinho melhor. E um pouquinho também pontuar, né, como foi pedido, o que a gente está usando em termos de tecnologia. Como nós estamos no Instituto Tecnológico, nada mais justo, né? A gente fala um pouquinho de quais são as tecnologias, o porquê que nós estamos usando essas tecnologias e, principalmente, como é que elas se relacionam aos negócios. Então, começando, gente. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho aqui de como surgiu essa startup, como é que ela se relaciona a essa parte de tecnologia. Nós somos, em Belo Horizonte, um grupo de empresas de tecnologia chamado Grupo Linkcom. Nós temos várias empresas de algumas áreas, como agronegócio, gestão, sindicatos, planejamento estratégico, e-commerce, desenvolvimento de sites também. E a empresa mais recente é justamente a H20, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje. Inclusive, que a gente teve alguns alunos do IFBA, né, que trabalham, inclusive, aqui para algumas empresas do grupo. Atualmente, a gente tem acho que 6 pessoas daqui que trabalham para empresas do grupo em Belo Horizonte, né? Algumas das empresas que a gente tem, o Ideagri, esse símbolozinho ali em cima, é uma empresa para gestão de agronegócio, principalmente mercado de gado leiteiro e de corte. Nós temos o Juros Correspondente, que é uma empresa para correspondentes jurídicos. Se alguém conversar com o pessoal de escritório de advocacia, provavelmente já deve ter ouvido falar. A gente tem o W3RP, que é uma empresa de gestão, é um RP totalmente web, que faz gestão de empresas de diversas áreas, de indústrias, distribuidoras, empresas de serviços. Temos o GPlanes, que é uma empresa de planejamento estratégico, o Sindis, que é um sistema de gestão para sindicatos, a ISAP, que era a empresa que eu estava até alguns meses atrás, que é a empresa é o braço de marketing digital e de e-commerce do grupo, e 2 empresas que já foram vendidas, o TalkLead, que é um sistema para e-mail marketing, e o Plug CRM, que foi comprado recentemente pela RD Station. Eu não sei se tem alguém aqui que já mexeu com a área de marketing, se sim, já deve ter ouvido falar, que é a maior empresa na América Latina hoje relacionada à parte de marketing digital. Assim, para ilustrar alguns números aqui isso vai ter a ver com a parte de tecnologia, quando a gente falar sobre escalabilidade. Então, peguei alguns números aqui do W3RP. Então, em média, são 1.600.000 logins por ano. Isso é a previsão com que a gente coletou até o dia 1º de dezembro. 6.800.000 notas fiscais emitidas. Os clientes movimentam dentro do sistema, faturam através do sistema cerca de R$1 bilhão. E eles têm cerca de 20.000 atendimentos por ano, né, demandados por esses clientes. Aí, considerando esse tipo de escala, como é que a tecnologia se relaciona? Então, quando eu for apresentar a parte de tecnologia da H20, prevendo essa questão de crescimento, a gente vai falar um pouquinho sobre escalabilidade. E o que é a H20? A gente falou um pouquinho antes sobre startup, né? A H20 é uma startup, ou seja, por definição, ela está à procura de um modelo de negócios. Ela é uma empresa que busca fornecer serviços de monitoramento e serviços de alertas relacionados ao uso da água, principalmente em ambientes de agronegócio. Nós temos uma equipe que é formada tanto por pessoas da área de tecnologia, como pessoas da área de gestão, por engenheiros da área de hidrologia
e por pessoas de diversas áreas, engenheiros na parte de hardware, na parte de IoT especificamente, e a gente juntou esse grupo para poder construir a H20. Falando um pouquinho, embora a gente já falou isso aqui antes, né, a startup, essa é uma definição formal de startup, uma empresa nascente que tem como objetivo desenvolver um modelo de negócios escalável, repetível, em condições de extrema incerteza ao redor de um produto, serviço, processo ou plataforma. A H20 ela é uma startup justamente porque ela tá validando e fazendo essa questão dessa busca do modelo de negócio. Eu vou apresentar aqui o porquê que nós escolhemos água, por que nós estamos escolhendo o agronegócio e por que nós estamos validando o nosso modelo considerando isso. Primeiro, água é um problema latente. Se a gente for falar aqui sobre questões da própria região, se vocês conversarem, eu conversei com algumas pessoas da região de Livramento. Tem fazendas lá que já tiveram a sua outorga. Outorga é a autorização que o fazendeiro tem para poder puxar a água do rio. Eles já tiveram a sua outorga cortada porque não tem água. Não tem água na região para algumas fazendas. Então, a água é essencial para o agronegócio, para ele ter escala, e é um produto que está faltando. Né? Não precisa dizer, a gente sempre viu isso em ficção científica, só que o futuro chegou. É um recurso que é limitado e ele não é tão renovável quanto a gente pensa. Justamente quando você está num ambiente de agronegócio, você tem várias questões ecológicas, você tem uso de fertilizantes, você tem várias questões que são complicadas de serem geridas. E nós temos 4 produtos, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre eles, e nós temos uma proximidade em termos de parceria, de conhecimento, inclusive da parte, nossa equipe técnica que cuida da parte de agronegócio em si, né, a parte de agronomia, a parte de hidrologia, com o pessoal do Cerrado Mineiro. Eu não sei se alguém que conhece a parte de exportação de café do Cerrado Mineiro. Imagino que ninguém, né? Cerrado Mineiro, hoje, é a maior região exportadora de café irrigado do mundo. Se vocês forem procurar sobre café, ou conversar com alguém que é de fora dos Estados Unidos, o pessoal valoriza muito o café colombiano, né, que é o melhor café do mundo. O que ninguém conta é que o Brasil produz 4 vezes mais sacas de café do que o café colombiano. E esse produto de exportação é extremamente valorizado lá fora. As fazendas do Cerrado Mineiro produzem muito café e, em especial, não é para esse consumo interno. É para o consumo externo, porque é um café que é cotado em dólar e ele é muito valorizado para exportação. E, obviamente, o agricultor tem o interesse também dele ter o seu produto valorizado e ter um retorno financeiro melhor. A região do Cerrado Mineiro, ela é essa região que tem a maior quantidade de hectares cobertos por irrigação. Você tem regiões que têm irrigação, você tem regiões que não precisam de irrigação, mas o nosso produto é muito voltado para essas fazendas que utilizam de irrigação e, por conta disso, elas já têm esse costume de gerir produtividade, coisas do tipo. Continuando, por que a água é agronegócio? Né? Defendendo a bandeira da gente, por que a gente está escolhendo esse modelo de negócio? Balança comercial e mercado externo. Eu não sei se alguém aqui tem costume de ver coisas relacionadas a mercado internacional, principalmente política internacional. Eu sou esse tipo esquisito de pessoa que faz esse tipo de coisa. Se você for verificar como é que está a balança comercial do Brasil, a gente só não está numa crise muito pior, mas muito pior mesmo, porque o agronegócio que sustentou. Então, quando você pega os números do Brasil, todos os segmentos tiveram retração nos últimos 3 anos, 2 ou 3 anos, né? Devido à crise política e entre outras coisas. Quem segurou o Brasil para não entrar numa crise muito pior é o agronegócio. Quando a gente pensa em tecnologia, eu estou falando com uma pessoa de alma tecnologia, né? Respira tecnologia há muitos, muitos anos. Quando você pensa em tecnologia, foi o pessoal da Cancho que eu acho que falou sobre mercado da China. Quando você pensa em software, você vai pensar em Vale do Silício, você vai pensar nos Estados Unidos. Quando você pensa em hardware, você vai pensar em China. Ninguém vai produzir hardware aqui sem usar algum tipo de base do pessoal da China. Porque eles são o que há de mais alto hoje em desenvolvimento de hardware no mundo. Você competir com China e Estados Unidos
em desenvolvimento tecnológico puro, ou seja, vamos colocar, por exemplo, vamos desenvolver um novo framework para desenvolvimento web, vamos fazer tecnologia por tecnologia. É muito complicado. Eles têm uma experiência, um porte, eles têm dinheiro, eles têm muito mais condições do que a gente disso. O Brasil tem essa característica agrária e pelas projeções e é uma das coisas que nós acreditamos, o agronegócio ele vai se fortalecer cada vez mais. O Brasil, ele, até pela extensão territorial que ele tem, por todas as características que ele tem, ele é uma grande força agrária. Isso não quer dizer que nós vamos virar um país sem tecnologia ou qualquer coisa do tipo. É justamente o contrário. Já que nós somos essa força agrária, já que a nossa força de exportação nos últimos anos está sendo o agronegócio, já que o agronegócio move o país, e se vocês forem pegar propagandas ou coisas do tipo, tem lá, o agro é top, o agro é pop, aquelas propagandas que o agronegócio tem feito tanto em YouTube quanto em televisão, em várias coisas do tipo. Nada mais natural, do nosso ponto de vista, do que a gente pegar a tecnologia e aplicar para onde no Brasil o dinheiro está rodando. Existem outras empresas, existem outros mercados, aí já falando de startups, que são coisas interessantes para se ficar de olho, né, que é principalmente o mercado de fintechs, os grandes unicórnios, como o pessoal chama, que são as empresas que chegam a avaliações de $1 bilhão ou mais. Então, se você pegar as últimas empresas brasileiras, vocês vão ver que elas estão todas ligadas a finanças ou mobilidade, que foi o 99 Táxi, que foi adquirido por $1 bilhão e pouco recentemente. Mas, apesar de a gente ter essa forte tendência de financeiro, que é um outro ramo de startups que a gente também está de olho e olhando algumas coisas, o Brasil é essa potência agrária. E justamente por acreditar nisso, unido a esses problemas que a gente vê e identifica na questão da água, é que a gente formou a H20. Como eu estou falando para um meio que é formado em sua maioria por pessoas de computação, tem uma coisa que eu sempre falo e falo para o pessoal, inclusive o pessoal que é daqui, que trabalha lá com a gente. Nós de computação temos uma tendência de achar que tudo é computação. A gente sempre pensa que no final a tecnologia é o futuro, a tecnologia vai guiar o mundo, e sempre a gente fala disso e a gente tem um pouco, e aí são palavras minhas, às vezes nós temos um pouco de prepotência de pensar que o mundo gira ao redor da computação. Eu gosto de pensar que a computação, aí pensando em questão de negócios, a computação ela é uma área meio, ela não é uma área fim. A computação ela sempre tem que estar aplicada a algo. Então, nós não podemos ser pessoas somente de computação, nós sempre estamos trabalhando com pessoas de outras áreas. Nós resolvemos problemas de pessoas de outras áreas. O profissional de computação é um profissional que é orientado à resolução de problemas. Né? Desde primeiro semestre a gente vai ver o que é conceito de algoritmo, a gente vai estudar complexidade de algoritmo, engenharia de software, qualquer outra coisa desse tipo, mas nós sempre estamos aplicando isso, em 99% dos casos, a outras áreas. E, por conta disso, nós formamos uma equipe que é uma equipe mista. Então, eu gosto de pensar que a computação ela é uma ferramenta, ela é esse meio com o qual a gente vai poder ajudar as outras áreas e, de mãos dadas com elas, a gente vai poder caminhar. Falar um pouquinho aqui dos produtos que a gente tem e entrar na parte de tecnologias em si. A gente tem 4 produtos, mais alguns que a gente está pensando em desenvolver, a gente está sondando mercados e parceiros. Eu vou começar a falar do primeiro, que é o H20 Grid. O que é esse produto? O que é o propósito da gente? Como o Pablo mesmo apresentou, nós utilizamos muito IoT. Então, o H-Grid ele é uma solução que utiliza sensores espalhados por toda a plantação para poder gerar informações e sistemas de alertas para o agricultor. Tem estado muito em voga, se vocês conversarem com profissionais da área de agronomia ou pessoal da área de irrigação, a questão da agricultura de precisão. Hoje em dia, além do cara ter acesso a estudos agronômicos, a fertilizante, a toda essa questão, essa inovação que teve nos últimos anos, né, está cada vez mais entrando a questão de matemática, a questão de estatística, dele poder monitorar, medir e tomar atitudes preventivas em relação à cultura que ele está cuidando. Com base nisso,
existe uma ferramenta que é muito utilizada pelo pessoal da área de agronomia e por técnicos de irrigação, que é o mapa de umidade de solo. O que consiste esse mapa de umidade de solo? Você colhe uma amostra desse solo e você vai ver o quanto esse solo está úmido. E em cima disso você vai fazer o seu estudo da sua planta de irrigação. Então imagina que você tem uma fazenda de 40 hectares, você vai pegar a amostra de vários pontos e assim você planeja onde você precisa de mais irrigação, quanto que você tem que molhar, quanto que você não tem. Imagine a burocracia de você fazer isso. Eu tenho que pegar um técnico, ele tem que ir lá fisicamente, tem que coletar em vários pontos esse solo, mandar para o laboratório e poder ver isso. Até ele obter um resultado, a planta já secou, a planta já morreu. Então, isso não é precisão, você não está orientado a dado. Você tem o dado, mas esse dado não foi entregue para você de forma rápida e de forma preventiva. Um dos propósitos principais do AgraGrid é justamente você ter essa geração desse mapa de umidade de solo em tempo basicamente real. Então, a qualquer momento eu posso gerar esse mapa de umidade de solo e eu posso consultar esse histórico desse mapa de umidade do solo para poder tomar decisões. Que tipo de decisões o agricultor vai tomar? E qual é o benefício? O que você vai ter de entrega para ele? Primeiro, existem condições bem específicas do café, principalmente café voltado à exportação, que são relacionadas ao padrão de qualidade. Então, tem certas épocas do ano, e dependendo do seu nível de umidade, que ele vai querer que tenha mais umidade. Tem épocas que ele vai querer que tenha menos umidade. E isso interfere diretamente na qualidade do produto. E se ele está vendendo esse produto para um mercado que é extremamente exigente, como o mercado internacional, ele precisa de ter uma maneira que possa monitorar isso e que, no final, ele tenha um produto que ele possa vender pelo melhor preço possível. Além disso, como a água é um recurso limitado, quanto menos água esse cara consumir, menor a chance dele ser embargado, ele ter sua outorga revogada e ele poder continuar usando essa água do meio ambiente. Existe também um custo relacionado a todo esse equipamento de irrigação. Então, você tem um custo com eletricidade muito alto. Então, pode acontecer, se você não tiver uma ferramenta desse tipo em tempo real, que você vai umedecer o solo, você vai acionar a irrigação quando ele já está molhado, que vai te gerar um custo a mais e ainda pode te ocasionar, por exemplo, se tiver úmido demais, surgimento de fungos ou coisas do tipo. E se você molhar de menos, obviamente, a planta vai ficar seca e você vai perder produtividade. Um outro ponto é a questão de alertas e monitoramento. Além dessa parte, falei muito de umidade do solo, mas a gente monitora diversos outros fatores climatológicos e ambientais. Então, em cima disso, você pode ter novamente um sistema de alertas, um sistema preventivo que possa dar informações para esse agricultor em tempo real para ele prevenir certas coisas. Um exemplo básico, isso daí, 2 exemplos básicos, melhor dizendo, é a questão de pulverização. Então, você imagina que você tem o João que trabalha na fazenda e ele foi instruído pelo agrônomo para ele poder pulverizar pesticida contra a broca do café, que é a pior doença que tem para o cafeicultor dessa região específica. Ele tem que fazer 3 aplicações. Ele faz a aplicação. Se alguma dessas aplicações não for efetiva, o cara vai perder a plantação dele. E quando eu falo perder a plantação, ele está perdendo literalmente milhões de reais de prejuízo. Se ele pega e faz a aplicação num dia que está ventando e um dia que está mais seco, o que vai acontecer? Ele vai pulverizar, né, aquele pessoal que tem geralmente uma mochilinha nas costas e vai passando, né, pulverizando o pesticida, ele vai pulverizar, está ventando, o pesticida vai voar, como não está úmido, ele vai bater na folha, ele não vai permanecer ali. Então, por mais que o João tenha seguido as instruções do agrônomo, por causa das condições climáticas, e ele não tinha como saber disso, não vai ser efetivo. Vai ter broca no café, ele vai ter prejuízo. Então, um sistema de alertas é essencial para quem está trabalhando com essa parte de agricultura de precisão, para que ele possa produzir mais com um menor custo e, principalmente, ele prevenir esse tipo de perda. Um outro tipo de alerta que o pessoal utiliza bastante é um alerta conhecido como Fórmula de Monte Alegre, que é o alerta para risco de incêndio. Então, você imagina que eu tenho uma região que está muito seca e tem mato em volta da fazenda ali. Se pega fogo ali e você não previne, você só vê depois, ele vai se alastrar para a sua fazenda e, novamente, você vai perder toda a sua produção. Então, se você tiver um sistema que possa te monitorar o risco de incêndio para que você atue de forma preventiva,
Novamente, você está evitando a perda desse agricultor e melhorando, né, a qualidade de vida da fazenda dele. Aqui são algumas características do sistema, acho que eu já falei a maioria, a gente alertas personalizados, o histórico comparativo é interessante, que uma vez que eu tenho essas medições, elas são feitas de tempos em tempos, eu posso fazer um comparativo do meu histórico e entender como estava esse clima no ano passado, ver o que está diferente de hoje e poder atuar de uma forma preventiva. O sistema também ele funciona tanto com Wi-Fi, como GPRS, como dados via satélite, relatórios e o monitoramento, e principalmente, né, o monitoramento e o uso da água que a gente está medindo. Então, essa é uma apresentação, sim, bem superficial do que o sistema oferece, né? A intenção não é fazer a venda do sistema, então não vou prolongar disso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a parte das tecnologias que são utilizadas, que a gente está utilizando e o porquê que a gente escolheu elas. Então, pensando como startup, depois eu vou falar dos outros produtos rapidamente também, se eu vou mexer com tecnologia, eu vou mexer com uma grande quantidade de dados. Hoje, nada mais natural que eu vou trabalhar em nuvem. Acho que está todo mundo, né, careca de saber e todo mundo fala de nuvem o tempo todo. Pensando nisso, a gente escolheu a Amazon. A explicação é simples, porque eles são os melhores. Hoje, em termos de nuvem, você tem 3 provedores principais, a Amazon, Google e a Microsoft com a Azure. A Google corre atrás da Amazon para poder tentar alcançar a Amazon em termos de qualidade de serviço, mas realmente a Amazon é assim, fantástica. O apoio, o suporte, as ferramentas que eles oferecem são extremamente interessantes. Não que o Google seja ruim, né, ninguém falaria essa loucura, mas a Amazon ela tem mais experiência que o Google nessa área e por isso hoje ela é a principal cloud do mundo. Alguns serviços que a gente utiliza, não vou entrar em detalhes, mas assim, se vocês forem entrar dentro da AWS, você fica perdido na quantidade de siglas e de serviços que eles te oferecem. Às vezes oferecem muitas soluções para problemas que você nem imaginava que você teria. Mas, basicamente, uma coisa que é interessante, uma tendência que a gente está observando muito, é a utilização do que o pessoal tem chamado de Lambda. No caso lá é o AWS Lambda. Eu não sei se vocês já tiveram contato com aplicativos rodando sem serem um servidor? Serverless. Alguém já viu esse conceito? Serverless é o seguinte, é a evolução natural dos aplicativos de computação. Antigamente eu pegava, lembro nos tempos de WESB, trabalhava na parte informática, você tinha uma mega sala de servidores, você tinha 30, 40 servidores, eles estavam refrigerados, você precisava de um gerador para caso de falta de energia, e você tinha que gerenciar esses caras. Todo mundo começou a colocar esses servidores na nuvem. Então eu tenho máquinas, só que essas máquinas estão na nuvem. Mas eu continuo tendo máquinas. O próximo passo é que você está abolindo o conceito de máquina. Não existe mais máquina. Eu não vou ter uma máquina virtual que é um Core 2 Duo com 32 GB de RAM, com um SSD ou com qualquer coisa desse tipo. Eu vou pegar o meu código, eu vou colocar ele na menor unidade possível, né, o mais simples possível, e ele roda na nuvem. Ele não roda em uma máquina específica. Com isso, eu consigo contornar muitos problemas de escalabilidade. Então, você imagina, por exemplo, uma própria Amazon da vida, ou um submarino numa época de Black Friday. A quantidade e o pico de acessos que você vai ter. Como é que você previne esse sistema de cair? Como é que você sabe que vai entrar X pessoas e quando é que você sabe que esse nível de pessoas que está entrando no seu sistema vai cair? Você não tem como prever isso. Então, o sistema da nuvem, ele oferece escalabilidade automática e isso te gera menos instabilidade, porque você pode aumentar a sua capacidade computacional instantaneamente, e te gera um custo menor, porque você também pode diminuir essa capacidade computacional instantaneamente. É um paradigma novo, é muito estranho para quem está acostumado a trabalhar pensando que você tem uma máquina, que você tem um disco, que você tem memória, mas tem sido a tendência e é bem interessante como ele funciona, e ele funciona com um custo muito mais baixo do que a computação tradicional que a gente está pensando em servidores. Por isso é uma das coisas que a gente utilizou. Os outros serviços, o S3 é um serviço de armazenamento da Amazon, basicamente é como se fosse um seu HD virtual, só que ele é infinito, ele é muito mais barato, ele é orientado a HTTP.
O Lightsail é uma ferramenta para fazer escalabilidade de servidores, a Aurora é um serviço para escalabilidade de banco de dados, e o SQS é um sistema de mensagerias de fila. Isso aqui são uma das tecnologias que a gente usa, depois se vocês quiserem entrar na Amazon para olhar. Não vou adentrar tanto nisso porque a Amazon é gigante, a gente passa aqui dias olhando e não vai passar por tudo. Uma questão já é arquitetural, microserviços. Alguém já teve contato com essa parte de arquitetura, microserviços? O que é microserviços? Então, a gente, basicamente, a grossíssimo modo, e eu espero que os professores não me batam por isso, mas você vai pegar a sua aplicação e você vai dividir ela o máximo que você pode. Existe uma regra de ouro em programação que nenhum código deveria ter mais de uma tela. Ou seja, se eu tenho algum método e eu tenho que rolar a tela, está errado. Quem trabalha com revisão de código geralmente usa muito essa regra. Se eu tenho que rolar a tela para ver o seu código não está claro o suficiente para mim. O microserviço é como se fosse isso, só que pensado para as funcionalidades da aplicação. Eu vou dividir a minha aplicação em serviços cada vez menores, eles vão funcionar de forma independente, comunicar um com os outros. Então, pensa que em vez de você ter uma grande aplicação, que é um hipopótamo gigante, você vai ter uma colônia de formigas que comunicam entre si, e por isso elas são muito mais fortes. Quem trabalhou com algum tipo de sistema que tinha muitos usuários, sabe que é um caos na hora que você precisa publicar o sistema. Você publica o sistema, cai, as ligações começam a subir e vira um pandemônio. Quando você tem microserviços, o seu sistema não cai, porque quando você precisa atualizar, você atualiza especificamente aquele serviço. Então, isso te melhora muito a sua vida, diminui o suporte e a tecnologia serviço, né, da empresa funcionar melhor. Escalabilidade. Também facilita a escalabilidade, porque se eu estou tendo, por exemplo, utilizando o exemplo do submarino, se a demanda que está tendo no submarino, numa Black Friday, é justamente o cara acessar e visualizar os produtos, ele vai escalar o serviço que acessa e visualiza os produtos. Ele não vai escalar o serviço que cuida do carrinho. Então, ele consegue ter uma escalabilidade muito melhor e, novamente, muito mais barato. Em relação aos microserviços, falando de tecnologia, a gente utiliza um padrão de Web Service REST, que chama HATE, OAS. Não vou falar sobre ele, mas depois se alguém puder olhar, ele é bem interessante e resolve muitos problemas. Isso aqui é uma figura ilustrativa, acho que não vai dar para ler ali o que está, mas basicamente é ilustrando como é que a gente faz escalabilidade em termos de microserviços. É o que eu falei, em vez de você simplesmente escalar a sua aplicação toda, você vai escalar somente aquelas cores que você precisa, ou seja, somente aqueles serviços que você tem necessidade. Se alguém quiser olhar depois sobre isso aqui, eu peguei essa imagem de um artigo do Martin Fowler, que é bem interessante, é um cara de engenharia de software que é muito bom seguir ele. IoT, né, já que a gente está falando de uma empresa que faz medição através de sensores, nada mais justo que a gente falar de IoT, né? Dificuldades que a gente teve, conexão. Se a gente reclama da conexão dentro da cidade, que o 4G não funciona, você imagina você ir para o meio do mato que você não tem nem 4G. Então você tem uma dificuldade de conexão enorme no Brasil. É uma questão de infraestrutura. E isso, inclusive, faz muitas vezes a gente ser forçado a utilizar dados via satélites. E eu falo forçado porque satélite é caro, satélite, comparado, por exemplo, com o GPRS, é ruim. Então, você tem um custo mensal para a comunicação de satélite muito mais caro, e um modem via satélite geralmente vai custar por baixo aí umas 30, 40 vezes que um modem GPRS para você trabalhar. Mas são as condições que a gente tem, as dificuldades que a gente tem que tentar contornar. Quem for trabalhar com IoT, né, o pessoal, acho que foi da Cancho que trabalhei, você tem uma dificuldade muito grande de segurança. O pessoal está começando a explorar muito as falhas de segurança de IoT. O último grande ataque que teve a internet, que caiu no Instagram, Facebook, essas coisas todas, quando o pessoal foi investigar, quais eram os computadores que estavam sendo infectados? Não tinham computadores. Mais de 50% era câmera de segurança que você tem dentro da sua casa. Aquelas câmeras IP. Como ninguém olha para essa parte de segurança, elas foram infectadas, tomaram o controle e utilizaram ela para fazer ataques. Então, essa parte de segurança é uma questão nova, é uma provocação nova. A Amazon tem
um serviço, inclusive um sistema operacional para a parte de IoT que é bem interessante, ele ajuda nessa parte de segurança também. Uma outra solução que a gente teve que procurar é como a gente fazer comunicação entre os dispositivos longa distância sem internet. Novamente, eu estou no meio da fazenda, sabe? E eu ainda estou no meio da fazenda num ambiente muito inóspito, porque eu tenho fertilizante, que eu tenho água, é um ambiente difícil de trabalhar. E a gente foi procurar soluções de como a gente poderia fazer essa comunicação a longa distância sem internet, e também como a gente poderia fazer com que esses equipamentos que estão lá no meio do mato fossem autossuficientes. Então, como a gente foi desenvolver essa nossa parte de hardware, né, a gente teve algumas dificuldades para poder fazer essa alimentação via energia solar, mas que fazem parte do projeto. Né? Falando um pouquinho de web, que eu acho que a maioria já está mais acostumado, para o cara poder acessar todas essas coisas, além de aplicativo mobile, obviamente ele vai ter uma parte em web ali. Hoje está se falando muito sobre desenvolvimento reativo. Né? Vocês devem ter visto alguma coisa. Quem vê essa parte de web deve ouvir muito falar sobre o Angular e sobre o React. Né? O pessoal está brigando, está uma briga muito grande com isso daí. Como toda e qualquer briga de tecnologia, é uma questão de preferência. Geralmente, não tem assim, necessariamente melhor ou pior, depende do caso. No nosso caso, a gente escolheu o Angular. Ele permite um desenvolvimento reativo, que são essas aplicações de estilo Gmail, né, que uma aplicação que não tem recarga, ela tem uma usabilidade melhor, ela é mais rápida. A gente escolheu o Angular porque ele é um framework completo. O React ele só serve para você fazer componentes, ele só serve para você fazer telas, a grosso modo. E o Angular ele já resolve o seu problema como um todo. O Google está por detrás do Angular, então a gente escolheu ele por esses motivos. O Angular também trabalha muito bem conectado aos microserviços. Então, foi mais um motivo, um ponto que o Angular teve. Então, a gente faz uma arquitetura de microserviços, ela serve tanto para a web, quanto para o dispositivo de IoT, quanto para a aplicação do celular. Então, a gente tem um back-end para três interfaces diferentes com o cliente, facilita bastante. Falando sobre metodologia de desenvolvimento. Todo mundo conhece Scrum, imagino, né? Então a gente utiliza o Scrum, só que a gente fez uma modificação, porque geralmente o Scrum você trabalha em sprints de 2 semanas. Né? Já que a gente está falando de startup, que a gente tem que correr e tem que ser rápido para validar o modelo de negócio, a gente mudou para fazer sprints de 1 semana. Então a gente fez uma adaptada com isso. A gente utiliza Git, e especificamente como ferramenta a gente utiliza o GitLab, porque ele integra muito bem com essa parte de Scrum, e o gerenciamento do projeto é bem facilitado. Principalmente se a gente está trabalhando com essa parte de ter um sprint muito rápido, como a gente está, assim, toda semana a gente está lançando pelo menos 2 ou 3 funcionalidades, a gente está num ritmo muito forte. Então ele auxilia bastante nisso daí. Inclusive tem algumas funções para quem revisa código, esse tipo de coisa, para gerenciar a equipe é bom. Prototipação e histórias de usuário. Se eu estou criando uma startup, e aí eu vou falar como pessoa de engenharia de software, nada mais natural do que eu escrever um caso de uso. Eu vou escrever e vou detalhar todas as possibilidades para aquele meu desenvolvedor lá poder especificar as coisas. A gente escolheu uma metodologia um pouquinho mais ágil do que isso. Então a gente não tem caso de uso, a gente trabalha com histórias do usuário, do Scrum, que é uma versão bem resumida do caso de uso, e com prototipação. Então a gente faz a prototipação de todo o aplicativo com o Balsamiq. Não sei se quem conhece, é uma ferramenta muito interessante para prototipação. Então a gente tem esses protótipos navegáveis e a gente tem histórias de usuário para cada tela e o desenvolvedor vai seguindo ela. Eu estou falando dessa questão da diferença de história de usuário e de caso de uso. Se você for pegar um RP como o W3, eu me lembro que o Danilo, que formou aqui, quando ele pegou o primeiro caso de uso do W3, era uma tela de baixar conta. O caso de uso tinha 43 páginas. Né? Ele ficou branco. Você tinha 43 páginas, basicamente descrevendo o que é o algoritmo da tela. Porque esse é o propósito de um caso de uso, descrever cada detalhe. Só que como nós estamos lidando com startup, a gente tem esse desenvolvimento ágil, eu preciso ter um mecanismo que me garanta um mínimo de formalidade, mas que também permita que eu tenha agilidade. Então, as histórias de usuário com os protótipos foi um caminho bem interessante que a gente encontrou. Outra coisa que o Scrum prega e a gente faz através do GitLab é a revisão de código contínua, ou seja,
qualquer linha que o programador acrescenta, ela é revisada continuamente. E essa dupla do Scrum com as tecnologias que a gente está utilizando orientada a microserviços proporcionou uma velocidade de desenvolvimento assim, que a gente mediu pelo menos uns 250% maior do que a gente estava tendo com o desenvolvimento tradicional nas outras empresas, e foi uma decisão que foi bem interessante para a gente. Banco de dados. Todo mundo fala do NoSQL, né? Ninguém quer usar banco de dados SQL hoje. Todo mundo fala muito do NoSQL, do Mongo, que isso é o futuro, que é isso, que é aquilo. O banco de dados NoSQL, como qualquer ferramenta, tem a sua hora de utilizar. No nosso caso lá, a gente preferiu continuar utilizando os bancos de dados relacionais. Nossa escolha é o Postgres. Primeiro porque, na nossa consideração, é o melhor banco de dados open source que você tem. Segundo, ele é muito parrudo, ele aguenta muito trampo. Terceiro, ele é um banco de dados geográfico PostGIS. Quem for mexer com parte de coordenadas geográficas, essas coisas todas, que no nosso caso é primordial, o PostGIS é lindo para trabalhar com isso. E o Postgres também permite recursos de NoSQL. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. Eu tenho a confiabilidade de um banco SQL, que foi desenvolvido na Universidade de Moscou há mais de 30 anos, e eu tenho também todas as melhorias ou todas as diferenças que o NoSQL traz. Então ele conciliou bem todas essas práticas, por causa disso a gente escolheu ele. E falando em termos de software, o que a gente desenvolveu em termos de software? Então a gente desenvolveu 4 frentes, na verdade. A gente tem o pessoal que trabalha com aplicativo nativos, a gente tem o pessoal que trabalha com o Angular para desenvolver a parte da web, a gente trabalha também com o pessoal que desenvolve os equipamentos de IoT, e a gente trabalha com o pessoal que faz o back-end, que faz esses microserviços que comunicam todas essas coisas. A solução que a gente encontrou, como a gente tem mais de um produto, eu falei só do HGrid, mas a gente tem outros 3, nós fizemos um framework genérico para lidar com a IoT. Então, a gente trabalha alguns conceitos. Então, eu tenho um dispositivo, esse dispositivo tem vários sensores, cada sensor faz um tipo de medição, essa medição ocorre ao longo do tempo, ela acontece em uma determinada coordenada. Então, a gente tentou fazer da forma mais genérica possível um framework que ele, para o nosso interesse, ele está cabendo bem, porque ele, com um software, eu consigo atender os 4 produtos que a gente tem, e como a tendência da gente é utilizar a IoT para poder resolver problemas de outras áreas, se a gente entrar para algum outro mercado relacionado à água e à IoT, a parte de software ela está basicamente pronta. Então a gente mudaria a parte de IoT ou algumas outras coisas. Esse framework é multissensores, né, como a gente falou. Ele permite também conexão direta ou via concentrador. Quando a gente vai falar de IoT, a gente sempre pensa num sensor que está ligado à internet. Novamente, se eu estou no meio da fazenda, eu não tenho como conectar esse sensor diretamente à internet. Então, eu tenho uma rede de sensores espalhadas por quilômetros, esses sensores se comunicam com uma central, e essa central é o ponto único de acesso à internet. Então, a gente teve que mudar um pouquinho, foi uma dificuldade que a gente teve por causa do ambiente. Ele é georreferenciado e ele permite que a gente cadastre esses alertas, eles são totalmente parametrizáveis, então o alerta para o cara do café é diferente para o alerta do cara que mexe com a parte de outorga, que ele mexe com a parte de medição de nível de rio, que eu vou falar mais para frente. Acho que da parte de tecnologia, né, encerrando isso daí. E os outros produtos que a gente tem, o segundo produto é uma estação meteorológica inteligente. Então, ela é uma estação multissensorial que você pode colocar na fazenda. Geralmente, ela trabalha junto com a grid, mas ela pode trabalhar isolada também. E ela vai dar vários dados a respeito do clima, como luminosidade, irradiação, umidade do ar, do solo, quantidade de chuva, pluviometria, direção, velocidade do vento, entre outras medidas. Essa estação conectada ao software permite que a gente faça esse sistema de alertas e esses outros recursos que eu mencionei para vocês. Um outro produto, acho que não dá para ver ali direitinho, é uma estação linimétrica. Né? Que diabos é isso? Já que a gente trabalha com água, e você tem toda a parte da irrigação, a gente falou desse mercado de café, que é o nosso principal vertente, existe um outro lado, que é o cara que fiscaliza a parte dos rios, a parte de irrigação. Você tem pessoas, você tem órgãos governamentais que eles cuidam para que tenha água para todo mundo.
Basicamente isso. Uma estação lineamimétrica é uma estação que ela vai fazer a medição do nível do rio. Então, você imagina que eu tenho a fazenda A, B, C. Se eu coloco duas estações linemétricas entre A e B e outra entre B e C, se o meu rio estava com 1 metro, de repente ele fica com 50 centímetros de B para C, quer dizer que o cara do B está fazendo besteira, ele está puxando mais água do que ele deveria. Então, essa estação linemétrica, ela auxilia nessa questão ambiental, principalmente para esses órgãos e para quem fiscaliza. Então, a estação linemétrica, ela garante que o cara que vai utilizar a irrigação vai ter água e que ninguém esteja puxando mais água do que deveria. Um outro produto que está em desenvolvimento é o orímetro. A estação linemétrica, ela mede o rio. Mas se eu tenho 50 fazendas, como é que eu sei que a bomba daquele fazendeiro puxou a quantidade de água que ela deveria puxar? Então, o orímetro, ele é um equipamento, à prova de fraudes, que ele é conectado a essa bomba de irrigação, e ele é conectado à nuvem, todos os outros recursos que eu falei, e ele permite você saber quanto que o cara está puxando de água. Isso não é usado no sentido de punir o agricultor, não é a intenção. É justamente para facilitar. Se vocês forem conversar com agricultores, essa questão das outorgas de água, por exemplo, você tem, eu acho que foi até o caso de Livramento, eu não tenho certeza. Você tem 10 agricultores que estão puxando água num trecho do rio. O trecho do rio era de 1 metro e foi para 30 centímetros. Quem que puxou água? Como é que você sabe quem é o agricultor que está puxando mais água que deveria? O que a pessoa que faz a fiscalização geralmente faz? Como ele não tem como saber quem puxou a água, ele fecha todas as bombas. Então, mesmo que você esteja agindo corretamente, você é punido. Então, o orímetro, ele é uma maneira independente para quem está agindo correto, fazer a auditoria dele, e quando forem lacar a bomba dele, eu posso mostrar, olha, eu estou dentro da lei, você não pode burlar a minha água, você não pode cortar a minha água. Então, na verdade, é um mecanismo para que o agricultor que está trabalhando corretamente, ele possa provar de uma maneira independente que ele está agindo corretamente, ecologicamente, e dessa forma, minimizar possíveis erros dele. Relacionado à empresa, então, onde nós estamos hoje, já que a gente está falando de startup, desenvolvimento, essas coisas todas. A gente está na finalização desse framework, né? Estamos homologando ele e também homologando esses equipamentos de IoT e cuidando, como a gente bem mencionou, toda essa parte de marketing, né? A parte de marketing, de gestão e fazer lançamento do produto é a parte que toma mais tempo e principalmente dinheiro, né? Toma dinheiro pra caramba. O desenvolvimento de software é fácil, quando você vai pensar em marketing, é terrível essa parte. Ela toma bastante tempo e bastante recurso. Uma vez que a gente está finalizando toda essa parte, esses recursos que eu mencionei para vocês, a gente está já finalizando para o lançamento do produto. Qual é a tendência, para que mercado que a gente está indo e que eu acho que pode ser interessante para quem esteja querendo mexer com startups? Inteligência artificial e machine learning. Todo mundo está mexendo com isso. Está todo mundo indo para esse mercado de inteligência artificial e machine learning. Por quê? Antigamente, a gente sempre pensava em computação como uma ferramenta que automatiza processos. Então, se antes eu fazia a minha contabilidade manual, eu vou para o Excel. Depois do Excel, eu vou para o meu sistema de contabilidade. Só que o que a computação faz é automatizar esse processo. A gente está entrando na era de que realmente o computador está ficando inteligente, ele está deixando de ser burro. Ele está deixando de ser simplesmente um escravo e ele está realmente oferecendo para a gente ideias, oferecendo insights de coisas que são interessantes. A ideia da gente é, uma vez que eu tenho N medições, então, por exemplo, em uma fazenda média, pelo cálculo que a gente fez, a gente vai ter cerca de 10 milhões de medições ao ano. Então, vou ter um Big Data, eu vou ter um grande volume de dados que eu posso trabalhar. O Machine Learning e a Inteligência Artificial, elas estão muito ligadas, principalmente Machine Learning, na verdade, eles estão muito ligados hoje a esse Big Data. Então, se eu tenho muito dado, eu posso pegar essa parte de Machine Learning, eu posso colocar ela para explorar os meus dados, e ela pode começar a oferecer para mim insights que eu nem mesmo sonhava. Então, sempre quando, essa história antiga, de quando eu formei, se contava essa história, que eu acho que muitos devem conhecer, sobre a relação das fraldas e a cerveja no Walmart. Alguém já escutou essa questão? Que maioria, né? Para quem não escutou, basicamente o Walmart descobriu que se eles colocassem a cerveja nos sábados à tarde, se eu não me engano, perto das fraldas, aumentavam as vendas em cerca de 25% ou 30%. E eles descobriram isso porque foi feito um estudo
E, geralmente, as mães que tinham crianças recém-nascidas, elas ficavam de licença durante 1 ou 2 anos, cuidavam da criança durante a semana, e durante o sábado, como o pai estava junto com ela, era o dia que ela poderia ter um dia livre para ela e poder cuidar de outras coisas. E o pai ficava com a criança. O pai ficava com a criança, o pai ia comprar fraldas e outras coisas para o bebê. Ele chegava lá, ele via a cerveja do lado, ele comprava cerveja. Era um sábado à tarde. Então, uma simples mudança de posição no layout da loja aumentou a arrecadação deles. Mas como é que isso foi feito? Uma vez que você conhece esse comportamento, e uma vez que você analisou isso, você pode pegar e fazer uma ação, e essa ação vai gerar um resultado. A questão do machine learning, da inteligência artificial em cima do Big Data, a tendência que a gente está tendo é que isso vai ser inverso. Então, eu não vou ter mais o insight de que eu preciso pegar, mudar isso, ir medindo e ver se colocar a fralda perto ou não vai gerar um resultado. A tecnologia vai fazer o inverso. A tecnologia que vai me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Então, ao invés de eu ter um insight de como eu deveria fazer essas coisas, e eu utilizar a tecnologia para medir se está certo ou não, é o algoritmo de inteligência artificial que vai vasculhar os meus dados, descobrir quais são os padrões de comportamento e oferecer isso para mim. Então, uma vez que a gente tem essas medições climatológicas, essas medições de toda a fazenda, a gente vai trabalhar em cima disso para começar a oferecer coisas, informações, recursos para esse agricultor ou para quem cuida dessa parte da hidrologia, que ele nem sequer imagina que ele poderia ter. Então, vasculhando os dados que a gente vai coletar, a gente pode ter uma riqueza muito maior. Então, ao invés de você ter simplesmente um sistema que é operacional, um sistema que automatiza, um sistema que é analítico, você começa a ter um sistema que é realmente inteligente. E tudo isso, claro, né, orientado sempre a resultado. Né? Não é questão só de utilizar a tecnologia, mas utilizar a tecnologia com uma forma apropriada. E finalizando, por que a gente acredita nisso? O mercado está aquecido, tem muitas agritechs. 2 empresas que são referência no Brasil hoje. Uma empresa é de Belo Horizonte, a Strider, é considerada a maior empresa de agrotecnologia da América Latina. Ela foi comprada recentemente por uma multinacional de fertilizantes, por uma operação que foi tão grande que eles nem quiseram revelar os valores. Mas foi uma operação de alguns milhões. Especula-se que algumas dezenas ou centenas de milhões. A AgroSmart, que é de São Paulo, também é uma empresa que fornece tecnologia para agronegócios, e tem tido um resultado excelente. E como somos um grupo focado em tecnologia e nós conseguimos reunir uma equipe que é multidisciplinar, a gente tem cafeicultores na equipe, a gente tem técnicos de irrigação, a gente tem pessoas que são autoridades nessa área de água e de hidrologia, e fazendo certas parcerias na área, então a gente acredita sim que a gente pode contribuir para esse mercado e colocar um produto, né, um conjunto de produtos que seja bem interessante. Bem, basicamente é isso. A H20 ela vai ser lançada oficialmente, né, na segunda quinzena de janeiro, então a gente vai ter toda uma cerimônia de lançamento. Se alguém quiser acompanhar, vai estar no h20.ag, que é o nosso site. Meu e-mail é esse, igor.costa@h20.ag. E muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, a gente tem um momento para perguntas. Quem tem alguma dúvida ou comentário para fazer? Professora Viviane? Quem mais? Roniele? Boa noite, obrigada pela sua apresentação. Boa noite. Minha pergunta é o seguinte, em relação à startup, ela começa como uma empresa, do ponto de vista legal, assim, para o fisco, ela é uma empresa constituída como qualquer outra, ou ela tem uma legislação específica para questão de impostos, Tributação, né? De tributação, de trabalhista, tudo é a mesma coisa de uma empresa comum, ou ela tem uma legislação? A resposta curta é a mesma coisa. Então, do ponto de vista legal, não existe diferença nenhuma. Assim, tributação brasileira, principalmente nosso regime tributário, que é bem maluco, né? Não tem nenhuma diferença. Inclusive, o que acontece muito são as pessoas demorarem um pouquinho de formalizar a empresa.
como é um meio muito ágil, sabe, e você tem muitas mudanças, então tem pessoas que inicializam um projeto, patenteiam e depois vão registrar um CNPJ quando vai se candidatar a um fundo de investimento ou tentar geralmente conseguir um fundo de investimento ou entrar em algum edital de financiamento. Mas em termos de legislação é a mesma coisa, o que muda realmente é o conceito dela. Somente o conceito. Muito obrigada. Quem mais? Depois de Ronieli. Boa noite. Boa noite. Você falou ali de microserviços. Aí, só que, tipo assim, você citou exemplo de... Para que você usa o microserviço, por exemplo, que pode ser um caso, por exemplo, para um carrinho, esses negócios. É uma pergunta meio técnica. Você pode dar um exemplo de qual ferramenta você usa para criar esses serviços? Indo para o baixo nível, falando em tecnologia especificamente, a gente utiliza, para os microserviços a gente utiliza Java e utiliza o Spring Boot, é um framework da Spring, que é uma dos frameworks mais utilizados ao longo dos anos para desenvolvimento em Java. Eles têm várias ferramentas para você trabalhar com essa parte de microserviços. Inclusive, ele te entrega muita coisa automatizada, ele automatiza deploy, ele integra com essas nuvens, eles te fazem várias coisas desse tipo. Um exemplo que eu poderia te dar, falando nessa parte da nossa arquitetura, imagina o seguinte, eu tenho esse conjunto de sensores, certo? Então, eu não tenho uma aplicação eu não tenho uma aplicação só, eu divido em vários serviços. Um desses serviços seria o serviço responsável por receber os dados dos sensores. Outro serviço é o serviço que fornece, por exemplo, as informações para o aplicativo Android. E eu tenho um outro serviço que fornece as aplicações para a aplicação web. Se eu fizer alguma alteração na aplicação web, ou ter um pico, por exemplo, e acontecer alguma coisa, por exemplo, eu tenho que fazer um deploy, a aplicação web cair, eu não deixo de receber os dados dos meus sensores, que é o primordial. Então, por exemplo, eu tenho 3 serviços diferentes, que são alocados diferentes, inclusive, às vezes eles têm tecnologia diferente, no caso dessa recepção, ela tem até, nem Spring, já é outra tecnologia, é o Lambda, mas ele permite a gente fazer essa orquestração de uma maneira melhor. Igor, eu vi que essa questão da empresa envolve a parte ambiental. Sim. E eu vi que o grande problema, o grande gargalo de vocês é as outorgas, né? O grande consumo. E eu acho que o aplicativo vem é trazer uma melhora e um diferencial no que já temos hoje na aplicação do recurso hídrico, que é a água, né? Que é a grande dificuldade hoje, o tendão de Aquiles dos pequenos e grandes agricultores no país. Qual é a solução hoje que o aplicativo assim tem para resolver esse problema de imediato, no caso de outorgas, que realmente é difícil conseguir? Estão cortando, né? Sim. Voltando, né, a outorga é essa autorização que você tem para poder tirar a água do meio ambiente do rio ali. Quanto mais pessoas pretendem tirar a água do rio, você vai começar a dividir e você vai diminuindo a vazão que cada um pode puxar. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é justamente você utilizar essa água de uma maneira eficiente. A questão é que, muitas vezes, como ele não tem dados sobre esse uso da água, ele não sabe quantos litros ele precisa e, muitas vezes, ele utiliza mais. Inclusive, tem caso que o agricultor ele vai irrigar demais, ele vai ter, por exemplo, problemas com fungos ou outras coisas do tipo, a depender da cultura. Então, o principal ponto é você utilizar a água de forma eficiente. Né? Falando em termos de marketing, slogan irrigue certo na hora certa. Então, ele vai irrigar somente no momento que for necessário. Então, esse é o principal ponto de atuação. Então, uma vez que ele que ele sabe o quanto que ele precisa de água, ele vai utilizar essa água da forma mais eficiente possível. Então, a gente vai agradecer Igor. Obrigado, Igor, pela apresentação. Uma salva de palmas para Igor.